Em nome de Jesus. Amém e amém. Uma boa noite, você que chegou depois. Que bom que estamos juntos, adorando ao nosso Deus num tempo tão difícil como esse, que deveria ser um tempo de alegria no meio de nós, pandemia chegando ao fim, os números melhorando. E a gente se vê diante dessa situação toda na Rússia. Que bom que estamos juntos. Quero então pensar com você essa noite sobre esse momento que estamos vivendo. Momentos que vêm depois de duros 2 últimos anos. Os 2 últimos anos que foram extremamente duros para nós. Para muitos pareceu que foi de uma hora para outra que a pandemia apareceu. Quando a gente se percebeu, estávamos dentro de casa isolados por causa de um vírus novo. E a gente passou a viver algo que a maioria esmagadora de nós nem sabia que existia, essa palavrinha pandemia. Todos nós já tínhamos ouvido de alguma maneira a epidemia, uma quantidade de gente vivendo uma doença, como tivemos epidemia de dengue, chikungunya aqui em Niterói, um certo período lá atrás, mas pandemia, coisa mundial, é a primeira vez que a gente vê. E lá fomos nós, então, humanidade, vendo as notícias e começando a enfrentar nas famílias, nas cidades, nas vizinhanças, a luta para enfrentar esse tal de coronavírus. Do início sem vacina, sem remédio, vivendo a luta para se manter longe da infecção e não ter que enfrentar a roleta russa da internação, da possibilidade de UTI, de intubação e de tudo que a gente viu acontecendo. Veio então a vacina, começamos a sair da situação mais crítica. Primeiro os idosos, depois aqueles que tinham alguma doença que agravava a infecção com esse vírus, até chegar aos nossos jovens, a população foi sendo imunizada. Enfrentamos agora há pouco uma segunda onda com a Ômicron, mas já com um resultado muito menos perigoso para aqueles que tinham se vacinado, as condições das internações, as condições de hospitais bem diferentes. Então parecia que 2022 apresentava o fim do túnel, aquela, como se diz no ditado, a luz no fim do túnel, quando então essa semana, ainda no mês de fevereiro, uma guerra começou. E uma guerra envolvendo uma das maiores potências nucleares do mundo, que é a Rússia. Eu não sou um especialista em geopolítica mundial, o pouco que eu sei acompanho pela leitura de artigos e notícias nas redes sociais, o que é um problema, porque as redes sociais estão infestadas de fake news de todas as partes e acho que vieram para ficar. Vamos ter que conviver com essa realidade de todos nós temos a capacidade de sermos jornalistas, mas com isso a capacidade de disseminar fake news. Então eu não quero falar sobre os motivos para a invasão, não quero porque eu não posso, mas também porque a mim, pastor, cabe um caminho muito diferente, que só nós cristãos podemos tomar, que é falar sobre paz. A história nos mostra que o mundo cristão foi à guerra, algumas foram levadas a cabo pela própria igreja, como no caso das cruzadas. Eu não sou tão inocente também de achar que o mundo atual, mesmo cristão, não vai ter mais guerra. Eu penso que sempre haverá guerras, mas eu acho que nós podemos caminhar pelas escrituras para entender essa nova crise que nós estamos enfrentando como humanidade. Que de verdade, gente, de nova não tem nada. Nada, nada. Então eu quero meditar com vocês essa noite de maneira muito breve sobre como nós devemos lidar com esse momento de incerteza para a humanidade que se vê diante de uma guerra séria, porque guerras existem agora, nós não ficamos sabendo porque são guerras em estados menores, mas agora nós nos vemos diante de uma guerra que pode se escalar para algo inimaginável. Mas então eu quero meditar com você como nós podemos enfrentar, como nós podemos lidar com esse momento de incerteza. Primeira coisa que eu quero afirmar é que guerras sempre existiram. A gente não deve se assustar com o fato de uma nação ir à guerra contra outra nação. A própria Bíblia foi escrita com a guerra sendo pano de fundo de praticamente toda a Bíblia. Do Antigo Testamento ao Novo Testamento, tudo que foi escrito estava muito relacionado a momentos de guerra. Israel foi feita como nação escrava de uma nação poderosa e um conflito se instaurou para que o povo fosse liberto, ainda que aquele povo não tivesse armas, houve um conflito.
Por onde passou enquanto saía do Egito, aquele povo guerreou. Ao entrar na terra prometida, o povo guerreou. Conforme uma monarquia foi estabelecida na nação, o povo guerreou. O povo foi feito cativo em 2 guerras. A primeira mais cedo na história contra o povo do norte, depois a segunda contra o povo do sul, guerras que fizeram o povo ir ao cativeiro. Jesus nasceu em uma nação dominada pelo império de sua época e que havia dominado Israel através de uma guerra. E durante toda a vida de Jesus e de todos os escritores do Novo Testamento, a nação permaneceu cativa, ou seja, a guerra como pano de fundo para o escritor, para o povo, para a igreja primitiva, o povo que escreveu o Novo Testamento que nós temos em mãos hoje, foi um povo que o escreveu debaixo de domínio de um império, no meio de possíveis guerras ou de uma guerra que tinha acontecido. E enquanto tudo isso acontecia, enquanto a guerra se desenrolava na sociedade, os livros da Bíblia foram escritos. E quase todos eles com referências à guerra. Quero passar por alguns textos com vocês. Deuteronômio 24:5, falando sobre a lei para o homem recém-casado. Um homem recém-casado não sairá à guerra, nem lhe será imposto qualquer encargo. Durante 1 ano ficará livre em casa e fará feliz a mulher com que se casou. Aquele que era recém-casado não sairia à guerra. De tão comum que era a guerra, precisava ter uma legislação sobre isso. Provérbios 21:31 fala: o cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Batalhas eram comuns, dias de batalhas eram a realidade do povo, mas a vitória vem do Senhor, lembra o sábio. Salmo 18:32-34. O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele treinou as minhas mãos para o combate, tanto que os meus braços vergaram o arco de bronze. E ele treinou as minhas mãos para o combate. A guerra como pano de fundo do salmista. Isaías, o profeta, no capítulo 28 do seu livro, ali no verso 5. Naquele dia o Senhor dos Exércitos será a coroa de glória e o formoso diadema para o restante do seu povo. Ele será o espírito de justiça para aqueles que se assentam para julgar e a força para os que rechaçam o ataque inimigo junto ao portão da cidade. Uma guerra no portão da cidade. O Novo Testamento vai continuar com esse tema. Mas eu queria já reforçar e mostrar para você com esses textos que a guerra fez parte do pano de fundo do Antigo Testamento. E não deixou de fazer parte com a chegada do Novo Testamento. Ele continua com o tema, mas há uma mudança importante. A guerra está lá, presente na vida de todos. E há momentos em que a palavra usa de metáforas como elementos dessa guerra. Veja o que diz Paulo na segunda carta ao Timóteo, falando a Timóteo, seu filho, na fé. Verso 1. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. A guerra como pano de fundo no Antigo Testamento e também como um pano de fundo no Novo Testamento, mas com uma mudança importante revelada na palavra. A partir de Jesus, a partir da guerra continuar presente, o Espírito parece direcionar o seu povo a uma guerra diferente. E aqui já vou para o meu segundo ponto. As guerras sempre existiram, mas para o cristão, o inimigo e as armas mudam. Para o cristão, o inimigo e as armas mudam. Apesar de Paulo usar diversas metáforas com elementos de guerra, ele vai mostrar que agora, para quem está em Cristo Jesus, a guerra se revela diferente. É uma outra guerra, uma outra realidade. Veja o que diz
o texto de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Texto conhecido da igreja, mas que precisamos nos lembrar nesses dias tão difíceis. A partir do verso 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. E aqui no verso 12, Paulo diz então: porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Vou ler novamente o verso 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Perceba a mudança de paradigma, a mudança para o cristão da entre aspas, qualidade no sentido da característica das guerras. E veja que foi uma mudança extremamente importante e difícil para a cultura da época. Uma cultura que era a cultura da guerra. Um povo dominado por um império. E não somente para aquela época, mas para a cultura da humanidade, que desde os primeiros homens, desde os primeiros pais, vê o assassinato, a guerra como padrão. Agora Paulo diz a nós, cristãos, disse para aqueles cristãos e diz a nós: entendam o que está por trás de tudo isso que enfrentamos, das guerras que são travadas com armas, são poderes muito bem estabelecidos e que dominam o mundo. Há um inimigo que nós não podemos ver com os olhos, e é esse inimigo que gera, que fomenta as guerras que nós podemos ver. Guerras estas que partem o nosso coração quando nós vemos. Guerras estas que revelam quem nós somos como humanidade, mas quem nós não devemos ser em Cristo Jesus. É contra esse inimigo que nós guerreamos. Contra este inimigo que o Novo Testamento aponta ser a verdadeira guerra. A guerra entre homens passa a ser algo contra o qual nós devemos lutar. Nós não devemos lutar as guerras, mas nós devemos lutar contra as guerras. Nós não devemos lutar as guerras, mas nós devemos lutar contra as guerras. Jesus deixou de uma forma muito clara isso para nós. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pedro vai ainda um pouco mais, dizendo em sua primeira carta, ali no capítulo 3, a partir do verso 10, aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, é a receita de Pedro para uma vida feliz. Refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Veja Pedro terminando. Busque a paz, empenhe-se por alcançá-la. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aquele que praticam o mal. Busquem a paz e empenhe-se por alcançá-la. É essa a guerra que eu e você como cristãos devemos travar. E é muito interessante que a palavra que Pedro usa aqui no original para empenhe-se, em outros textos da Bíblia, a tradução foi persigam. Busquem a paz de forma a perseguir a paz. A perseguir, correr atrás, se esforçar pela paz. Então, eu creio que a Bíblia, meu irmão, minha irmã, nos ensina que as guerras são um padrão. A guerra esteve como pano de fundo de toda a história bíblica. Não é a exceção à guerra. Desde que o mundo é mundo, o homem vive em conflito, em guerra. Mas para o cristão, não muda o fato de existirem guerras. Muda o inimigo. O inimigo não é seu semelhante, mas o inimigo é o diabo e suas hostes. Para o cristão, muda o alvo.
A paz é o alvo, não a conquista de territórios ou de riquezas, que 99% do tempo está por trás das guerras. Eu e você não devemos nos espantar com a guerra que começou essa semana. Não somente pelo fato de que guerras acontecem o tempo todo. Essa se torna mais visível porque, para a humanidade, é perigosa por envolver potências nucleares. Mas, por exemplo, a África vê guerras acontecerem o tempo todo, o Oriente Médio vê guerras acontecendo o tempo todo. Então nós não nos devemos espantar com a guerra, mas nós devemos nos lembrar, e aqui nós vamos para o meu terceiro e último ponto, que nós fomos convocados para a guerra. A guerra não é a exceção, é a regra. Para o cristão muda o seu objetivo, as armas e a característica da guerra, o inimigo da guerra e o objetivo da guerra. Mas não deixamos de ser convocados para a guerra. Nosso Deus nos convoca para a guerra contra todas as guerras. A pandemia já tinha nos ensinado que a vida é frágil, que apesar de tudo que inventamos, que criamos como sociedade, toda a tecnologia, de todo o conhecimento que nós temos à nossa disposição, nós estávamos desprotegidos contra esse novo vírus e estaremos muito provavelmente desprotegidos para novos vírus que venham a surgir dessa forma. Mas eu creio que a guerra veio nos ensinar também que a suposta paz que vivemos como humanidade também é frágil. Essa guerra pode nos lembrar que é uma guerra acima dela, que muitas vezes nós nos esquecemos. Há uma guerra acima da guerra que os homens travam. E é para essa guerra que eu e você fomos convocados. Para essa guerra, todo cristão foi convocado, todo cristão é soldado, todo cristão é militar, milita nessa guerra. Mas nós devemos pegar em fuzis, devemos nos armar, devemos aprender a criar bombas e artefatos de guerra, como infelizmente parece, notícias apresentam que a sociedade civil da Ucrânia está se armando com fuzis, com coquetéis Molotov. É para essa guerra que nós devemos nos armar, ou a nossa arma é de uma característica também diferente? Paulo vai nos ensinar quais são as nossas armas. 2 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 3. Porque embora andemos da carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo, à obediência daquele que disse que bem-aventurados eram os pacificadores. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Essa é a característica do nosso armamento. O armamento do cristão é de uma qualidade diferente, assim como a guerra é de uma característica diferente, a arma é de uma característica diferente, porque o inimigo é diferente. Paulo fala então que as nossas armas não são carnais. Não são as armas que o mundo está acostumado a pelejar, não são as armas que a sociedade humana usa como armas de guerra, mas as armas do cristão são espirituais. E Paulo então, mais à frente, vai apresentar que armas são essas, usando então a mesma metáfora de um soldado romano, ali no capítulo 6 de Efésios, mas agora a partir do verso 13. Diz assim o texto bíblico: por isso peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno, e nosso inimigo. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e orem em todo tempo no Espírito com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Veja que interessante a palavra vigie, me lembrei da palavra de Pedro usando empenhem-se, persigam, vigiem, vigiem. As nossas armas são essas relatadas por Paulo aqui nesse texto.
Não são armas carnais, mas são armas espirituais. Eis como eu e você então pelejamos com a verdade, com a justiça, com o evangelho, com a fé, com a certeza da nossa salvação, com Bíblia e com oração. As nossas armas são a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a certeza da nossa salvação, Bíblia e oração. Enquanto os soldados lutam com fuzis, com pistolas, tanques, bombas, minas, eu e você falamos a verdade. Nós somos justos, pregamos salvação, vivemos pela fé, cremos em nossa relação com Deus como salvos, de que somos filhos de Deus, conhecemos a esse Deus a partir da Bíblia e nos relacionamos com Ele em oração, em conversas constantes. Essas são as nossas armas para a guerra para a qual nós fomos convocados. Assim nós lutamos a batalha de todas as batalhas, batalhas que Paulo diz que é travada nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quem sabe então esse momento não seja um momento para nos despertar ainda mais para essa realidade que tantas vezes fica esquecida. Quantas vezes nós estamos lutando, brigando uns com os outros, com irmãos até da fé, e nos esquecemos de que a guerra não é travada aqui, mas a guerra é travada ali nas regiões celestiais. A guerra não é travada com argumentos com argumentos no sentido de agressão, mas a guerra é travada com verdade. Argumentos de verdade, mas argumentos de justiça, argumentos de salvação, argumentos de fé, argumentos de paz, de propagação do evangelho da paz, argumentos bíblicos em oração. Quem sabe então esse momento não seja o momento da guerra que se avizinha fazer conosco o que talvez a pandemia não fez, que é nos lembrar a realidade na qual nós estamos inseridos. O dicionário Oxford define guerra da seguinte forma: primeiro, luta armada entre nações ou entre partidos de uma mesma nacionalidade ou de etnias diferentes, com o fim de impor supremacia ou salvaguardar interesses materiais ou ideológicos. Essa é a primeira definição de guerra, mas há uma segunda. Qualquer combate com ou sem armas. Combate, peleja, conflito. E essa segunda parte da definição nem sempre fica clara para nós. Onde há combate, mesmo sem armas, e onde há conflito, há guerra. E se há guerra, nós somos chamados a sermos pacificadores, a pelejarmos a guerra que gera essas guerras. Hoje eu e você vemos tanques e aviões marchando contra a Ucrânia. Eu não quero diminuir esse fato da guerra real, mas eu quero te lembrar da guerra espiritual que gera essa guerra real. E quero então te lembrar que você e eu fomos convocados a nos apresentarmos como combatentes de Jesus para essa guerra que insufla toda a guerra. Então eu quero te chamar, meu irmão, minha irmã, nesse momento difícil e sensível, a vestir toda a armadura de Deus, a buscar a paz e perseguir a paz com o objetivo de alcançá-la, com uma vida de verdade, justiça, pregação do evangelho, fé, certeza de salvação, Bíblia e oração. Eu já quero então ir concluindo, me lembrar e te lembrar, como acabei de falar, que nós fomos convocados. Para essa convocação não há limite de idade, não há diferença de gênero, classe social, de estudo, de formação. Para essa guerra todos somos soldados de Jesus. Essa guerra da Ucrânia, da Rússia com a Ucrânia, pode ser mais séria, a mais séria que nós vimos até aqui. Nós não sabemos o desenrolar de tudo isso. Pode ser que o conflito aumente e se expanda a outras nações. Pode ser verdadeiramente que uma escalada atômica aconteça e tudo aquilo que nós vimos nos filmes se realize, a destruição severa da humanidade como a conhecemos. Pode ser também que essa guerra seja um sinal claro da volta de Jesus. Perguntado sobre isso, o nosso Senhor disse que somente o Pai sabia o tempo da volta. Eu não sou daqueles que ficam lendo os sinais para tentar entender se é chegada a hora.
porque para mim todo dia é dia de chegar a hora, seja pela vinda de Jesus ou seja pela minha partida, porque a vida é incerta. Mas eu sei de uma coisa, mesmo no meio da seriedade do momento, talvez precise me lembrar de forma mais firme, sem precisar saber de nenhum sinal. Se essa guerra não passar, eu sei de quem eu sou, de onde vim e para onde vou. Eu sou do meu Senhor e para Ele eu vou, e eu quero te lembrar isso. Se essa guerra não passar, se lembre de quem você é, de onde você veio e para onde você vai. Você é do Senhor. Eu espero que nós, como igreja, sejamos inundados pelo Espírito com essa verdade nesses dias difíceis e nos dias que virão com o desenrolar desse conflito. Eu e você somos dele, e guerra nenhuma, bomba atômica nenhuma poderá nos separar do amor de Cristo. Aleluia! Aleluia! Mas pode ser, por outro lado, nós não sabemos do desenrolar da situação, pode ser, por outro lado, que essa guerra, como todas as outras que nós vimos acontecer e que ainda acontecerão, passe. Mas, mesmo que essa guerra passe, a nossa guerra não passará. Ela continuará. Ela continuará nos conflitos que nós enfrentamos como sociedade todos os dias. Todos os dias. Por exemplo, o conflito para mostrar aos poderosos que todo ser humano é digno, que todo ser humano é imagem e semelhança do Criador, independente de raça, tribo, língua, nação, cor ou o que quer que seja. E esse conflito se faz presente de uma maneira muito prática, quando, por exemplo, nós tentamos manter o projeto crescer, o nosso projeto social vivo, dando alguma dignidade, pregando o evangelho a tantas crianças e famílias carentes. Há ali um conflito econômico muito claro no coração de cada um de nós, sobre como nós devemos usar o nosso dinheiro. Isso é um conflito, isso é uma guerra. Esse conflito se faz presente também quando nós buscamos melhores condições de moradia, de saúde, de educação para essas mesmas famílias. O mesmo conflito econômico em nossos corações, onde investir o dinheiro arrecadado com os impostos, em grandes corporações garantindo isenção de impostos, mesmo quando eles não precisam, ou em melhores escolas, melhores hospitais, em melhores moradias, em melhor saneamento básico. Isso é conflito, isso é guerra, e isso não vai passar. E principalmente não vai passar o maior conflito de todos, meu irmão, minha irmã. Onde queremos ver todos os seres humanos? Onde nós queremos ver todos os seres humanos que passam por nossas vidas se uma guerra atômica vier, por exemplo? Onde nós queremos ver aqueles que estão morrendo naquela batalha, naquela guerra? Onde nós queremos ver a humanidade se uma guerra maior vier? Essa é a batalha das batalhas, a vida eterna de cada ser humano criado à imagem e semelhança do Criador. Como nós temos lutado essa batalha? É uma batalha que chega às nossas casas, com nossos filhos e filhas jovens enfrentando o dia de tanta desarticulação da fé cristã, de tanta negação da realidade do Evangelho. A mesma batalha tem chegado às nossas igrejas, principalmente as pequenas, como as nossas, a fé se esfriando. Como temos enfrentado a batalha pela vida das pessoas, pela eternidade das pessoas. A guerra dessa semana é algo muito sério. Eu não quero de forma nenhuma diminuir a gravidade da situação que a humanidade enfrenta nesse momento. É sério. Toda guerra é séria, mas essa é muito séria. Toda guerra é séria. Homens e mulheres morrem, crianças ficam órfãos. Uma geração inteira dos países em conflitos é impactada com a guerra. Mas eu quero terminar te lembrando. Não se espante, guerras são o normal, não a exceção. Foi assim antes e será assim até o fim dos tempos. Segundo, saiba que você foi convocado para essa guerra, que é acima de toda guerra, que é a guerra que se desenvolve nas regiões celestiais e contra um inimigo muito claro, os dominadores desse mundo tenebroso. Como cristão, você é um soldado de Jesus pelejando pela paz todos os dias nessa guerra.
Saiba que as nossas armas são espirituais, elas não são bombas, mas a verdade, a justiça, a pregação do evangelho, a fé, certeza de salvação, a Bíblia e a oração. É com essas armas que nós lutamos a verdadeira guerra. E finalmente, saiba, a guerra bélica pode passar. Pode ser que não, mas pode passar. Ainda assim, a nossa não vai passar. Ela continuará nos conflitos diários de um povo que quer ver todo ser humano vivendo com dignidade. Principalmente com a maior dignidade de todas, que é ser chamado filho do Altíssimo, filha do Altíssimo, a maior dignidade de todas, que é ser contada com aqueles que estarão eternamente na presença doce e maravilhosa do seu Criador. Essa é a nossa batalha que não cessará, independente do que vier a acontecer com a batalha que se apresenta a nós nesse momento. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero encerrar fazendo aquilo que nós podemos fazer como soldados de Cristo agora, usando uma das armas que Paulo lista da armadura de Deus para nós agora. Quero te convidar então a pelejar comigo usando a arma da oração, orando pela situação da Ucrânia e da Rússia, orando pelo desenrolar da situação ao redor, orando pela vida daquelas pessoas que estão ali vivendo a realidade dura de terem que se abrigar em abrigos. Ontem vi uma imagem de uma UTI neonatal, acho que não era uma UTI, mas de um berçário neonatal que teve que sair do hospital e ir para um abrigo, as crianças no chão, com todo o aparato ali no chão, com os profissionais ao redor. Nós queremos orar pela paz nesse lugar e pela vida dessas famílias. E nós queremos orar para que a peleja que nós enfrentamos verdadeiramente seja vencida. Ela há de ser vencida em nome de Jesus, mas para que apresse-se a vitória de Cristo sobre a realidade da Ucrânia e da Rússia, mas também sobre a realidade do mundo nessa guerra que nós vivemos. Venha comigo orar agora. Venha comigo orar agora. Feche seus olhos. Permita que o Espírito Santo te dê a urgência desse momento. A urgência da realidade que está ao nosso redor. Mas te lembrando que essa urgência ela é constante. Ela não é nova, ela é de sempre. E ela não terminará agora. Que o Espírito Santo, então, te dê essa urgência durante toda a semana, meu irmão, minha irmã, durante todo o mês, durante todo o ano, durante toda a sua vida, de forma que você se lembre que é uma guerra para a qual nós fomos chamados a pelejar até a volta de Cristo. Vamos orar. Bendito seja o teu nome pela tua graça, Senhor, pela tua bondade. Bondade essa que se revela no teu amor para conosco, que éramos teus inimigos. Tua palavra diz que nós éramos inimigos, e inimigos são aqueles que lutam guerras contra outros. De uma certa forma, nós estávamos em guerra contra o Criador, inimigos que éramos, mas o Senhor não veio destruir-nos. Pelo contrário, o Senhor veio ministrar paz, o Senhor veio proclamar o Evangelho, as boas novas de paz. Para inimigos, o Senhor veio morrer. Por inimigos, o Senhor veio morrer. E é nessa graça tão maravilhosa e fundamentados nesse amor que nos constrange do Senhor, que nós agora queremos orar, exercitando essa arma que nós temos, que é orar pela paz na Ucrânia, pelo cessar desse momento tão difícil, pelo cessar dessa guerra, Deus amado, em nome de Jesus. Há tantos interesses em jogo, tantas coisas por trás de tudo isso que está acontecendo, nós não temos a menor ideia do que está se travando nos bastidores. Mas há algo que é acima de tudo, é a verdadeira guerra, que é essa guerra que se desenrola nas regiões celestiais contra dominadores desse mundo tenebroso, principados e potestades. E é nessa guerra agora que nós entramos com a nossa oração pedindo que haja paz na Ucrânia, mas que haja a derrota desses dominadores em nome de Jesus, Senhor. Como igreja nós oramos. Ah, Deus amado, nos faz pacificadores cada vez mais, nos faz cientes do nosso chamado, da nossa convocação a servirmos ao Senhor na sua militância celestial. E nos lembra que a nossa armadura é outra, nós não lutamos com força física, nós lutamos na força do Espírito Santo, na tua própria força. Então, Senhor, ministra paz às nossas vidas antes de tudo.
Ministra paz a essas vidas que estão sendo impactadas agora de uma forma muito direta. Gente que está morrendo soterrada na destruição de prédios, gente que está morrendo baleada nas trocas de tiros. Enfim, Senhor, visita os órfãos e as viúvas que vão se avizinhar muito rapidamente num conflito como esse, Senhor. E visita a tua igreja naquele lugar. Como irmãos na fé, nós queremos, Senhor, ministrar paz, ministrar salvo-conduto do Espírito do Senhor. Envia os teus anjos ao redor dessa igreja, naquele lugar, e livra-os de todo mal, Senhor. Me faz cessar esse conflito, Deus. Faz cessar. Mas lembra-nos, Senhor, em tudo isso, que é um conflito que não cessará, que é o conflito pela paz na humanidade, pela salvação daqueles que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus, nos fortalece para esse conflito que será constante sempre. E nos faz lembrados que não estamos sós em nenhum momento. Somos do Senhor, estamos com o Senhor e iremos para o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Em nome do teu Filho, então, desperta-nos como igreja para vestirmos toda a armadura do Senhor. Verdade, justiça, Evangelho da paz, fé, certeza da nossa salvação, a espada do Espírito e a nossa oração, Deus amado. Justiça e oração. Em nome de Jesus nós oramos com perdão dos nossos pecados. Amém, amém e amém. Meu irmão, minha irmã, que haja paz no teu coração, que a palavra do Senhor ministre vitória à sua vida e que você seja um soldado do Senhor nesse tempo tão difícil, em oração por tudo aquilo que está acontecendo. Um pacificador, alguém que persegue a paz de forma a alcançar a paz, o estado de harmonia entre os homens, e que sabe que a verdadeira guerra se desenrola nas regiões celestiais. Ali somos chamados a pelejar. Uma boa semana, um bom feriado. Se cuidem, tenham cuidado, mas também aproveitem um momento para descansar e ficar com a sua família em oração por tudo isso que está acontecendo ao nosso redor. Deus abençoe, fique com Deus. Esqueci de impetrar a bênção. Orei e esqueci